E aí pessoal, como que vocês estão? Bom, esse vídeo está sendo patrocinado pela Bárbara, que não pôde comparecer na aula dela porque ela está numa reunião muito importante. Basicamente o que a gente vai falar são sobre os anúncios da Red Fox de conteúdo novo e sobre esse filme maravilhoso aqui que eu assisti nesse fim de semana e eu quero compartilhar com vocês. A segunda parte desse vídeo, quando eu for falar sobre esse filme, não só tem spoiler, como tem spoiler pra caralho. Então não assista a segunda parte desse vídeo, caso você não esteja interessado em ter a sua experiência aí arruinada, ok? Assista por sua conta e risco. Essa primeira parte aqui que me deixou, cara, extremamente feliz. Maestrias de Life Skills chegando, finalmente. Embora com informações não tão detalhadas como a gente gostaria, mas assim, a vida não é do jeito que a gente quer. Nada contra a empresa mandou bem, mandou bem. Só de posicionar, de nos dar parâmetros, datas, mesmo que no fim eles tenham que alterar, variar uma semana para frente ou para trás, isso para mim pouco importa. Pelo menos a gente tem um norte, né? Pelo menos a gente tem um norte. Se você desencanou do unicórnio há pouco tempo atrás e começou a vender forragem, porque você conseguia mais de 2kk com ela para comprar raiz que estava sucateada em determinados horários e você conseguia comprar por menos de 1kk, você se deu bem, porque o Doom ele foi anunciado. Então se você já assistiu os outros vídeos aí de Despertar T9, você já sabe o que precisa e você sabe que cada material aumenta a chance de um ou outro. A raiz ela era neutra, por quê? Porque ela dava chance para um cavalo que não existia. Então essas chances iam cair aleatoriamente para os outros dois. Agora a raiz ela vai dar chance para o Doom. E como eu acho que esse cavalo aqui ele tem uma demanda muito alta, pelo menos assim, o que eu ouço as pessoas falando, eu acho que o preço da raiz e a ânsia, o desespero por ela vai aumentar muito. Então já comecem a fazer os estoques aí de vocês para que vocês não tenham que pagar mais do que vocês podem na hora que vocês quiserem. Eu, antigamente, o único cavalo que me agradava e que eu precisava muito era o unicórnio. Agora, com a velocidade do camelo aumentada e com o layout, com a disposição dos meus alts ao longo do mapa, alguns deles no abrigo do peregrino, eu sei que eu tenho que tirar eles jamais de lá porque eu vou mandando as coisas pela empregada, fazem com que eu não esteja mais completamente dependente do unicórnio. Então, se me sair o Pegasus, eu não vou ficar triste, e se sair o Doom, eu vou ficar feliz pra caramba. Né? Então vamos aguardar um pouco mais aí para voltar a rodar T9 conforme a gente tinha planejado. A gente tem uma nova área de grind que eu achei legal pra caramba. Para você que já está de saco cheio de Miromok e não aguenta mais para lá, a gente vai ter assim, um desses spots é na ilha de Waita, uma ilha que eu adoro, que é bonitinha, que tem uma caverna que dá para você explorar lá. Acho que é um dos poucos lugares do mapa onde você consegue coletar coral fora da água, por exemplo. Não que vale muito a pena, mas assim, a experiência de explorar a ilha lá, ela é muito legal. Aí a gente vai ter uma arma nova. Isso daqui também não tem muita novidade, porque falou-se muito sobre essa arma há um tempo atrás. Ficou todo mundo muito curioso a respeito disso e chegamos à conclusão, pelo menos eu e as pessoas com quem eu converso, de que ela não necessariamente deixará a Zarka se transformar numa Liverto, digamos assim. Então a Zarka ela vai continuar sendo uma arma boa, só que ela vai dar pelo menos um novo objetivo para quem está chegando no cap e acha que não tem mais nada para fazer na vida, né? Isso daqui vai ser bom também para as pedras de aprimoramento, para o preço das pedras de aprimoramento, que vão ter a sua demanda aumentada aí também. E por último, essa coisa linda, maravilhosa, que era o que eu mais estava esperando, que foi anunciada. Então essas maestrias elas vão beneficiar quem alcançar níveis superiores de vida, né? Embora os exemplos que eles tenham dado aqui sem região de pesca e alquimia, eles dizem que eles vão nivelar todas as life skills para que elas tentar nivelar as life skills para que elas tenham o mesmo nível de dificuldade, e a gente entende que por isso também a recompensa deve ser a mesma, e que todas as life skills elas devem vir mais ou menos que ao mesmo tempo. Isso daqui é interpretação minha, porque eu achei da lida rápida que eu dei aqui nesse assunto. Eles deram como exemplos a pesca e a alquimia, mas tudo bate muito com as outras páginas de especulação que a gente tinha antes, com as informações que a gente tinha antes. Temos aí datas, né, para coisas para serem lançadas em maio, em junho, e as life skills em breve. Não sabemos exatamente quando, mas esperamos até agora, então podemos esperar mais um pouco. Não é mesmo? Isso aí, gente. Eu tô feliz pra caramba, porque tudo que eu fiz meio que tá dando em algum lugar e isso me agrada bastante.
Agora, quer dizer, feche esse vídeo caso você não tenha assistido esse filme aqui e queira assistir, e tenha planos de assistir, para que você não tenha sua experiência arruinada, porque eu não tenho como propor as reflexões que eu quero propor sem dar spoiler, é inevitável. Ok? Então, nesse filme, o cara ele tem que caçar 3 chaves. Cada uma dessas chaves tem uma mensagem, e eu quero propor reflexões em torno dessas mensagens. Então você está vendo como não tem como eu fazer esse vídeo que eu quero fazer sem te dar spoiler e sem dizer o que vai acontecer? Então, entendeu, né? Segura aí essa ânsia de essa ansiedade de me escutar falando, pausa, assiste vídeo, que é muito legal. O Hitz estava me falando que ele leu o livro e que o livro é infinitamente melhor do que o filme, e que o filme estraga algumas partes do livro que são muito boas. Eu vou procurar esse livro depois e procurem aí também caso vocês tenham interesse. De qualquer forma, eu achei que o filme, eu tenho um pouco senso crítico em relação à cena, né? Esse pessoal que manja muito de cinema e que é crítico especializado de cinema me deixa no chinelo. Eu estou falando aqui sobre emoções que me despertaram. Tudo bem? Então, basicamente, eu vou falar sobre isso. Então, basicamente, a gente tem 3 chaves. A gente tem 3 chaves. E em uma delas, pense aí você que joga BDA, né? O cara, o fodão do servidor, ele está sendo investigado porque os easter eggs eles estão sendo caçados. Em um momento da vida dele, ele pausa e para e fala: por que a gente não pode... Por que a gente não pode andar para trás de vez em quando? Por que a gente não pode andar para trás de vez em quando? Isso pro gamer é uma coisa muito engraçada, porque a gente só pensa em fendas cada vez maiores, a gente só pensa em dungeons cada vez mais difíceis, a gente só pensa em levels cada vez mais pesados, a gente só pensa em spots de grind que dão cada vez mais recompensa, e a gente fica tão obcecado pela recompensa deles, e a nossa ganância e a nossa ânsia por loot, ela cresce tanto que você esquece do quão foi boa a fase da sua vida em que você esteve em determinados lugares. Então, talvez o maior presente desse evento que a gente está tendo aí, de fazer um monte de anel, de fazer um monte de brinco, de fazer um monte de colar, talvez a melhor recompensa é que ela te obriga a ir em determinados spots aleatórios e passar um tempo lá, mesmo que um tempo muito curto, caso você tenha uma PT muito otimizada, muito entrosada e que saiba fazer a coisa muito bem. Mesmo assim, você vai ter que ir em spots como, por exemplo, de Calphion, ou de Média, ou de Valência. E como você vai ter que fazer isso 6 dias seguidos, se você não tiver a sorte de enchantar o acessório logo no começo, se você tiver que ir lá 6 dias seguidos, é muito provável que você pegue um em cada um, por exemplo, e que ao longo da sua semana você seja obrigado a voltar para Calphion, que você seja obrigado a voltar para Média. E aí você fala: puta que pariu, que saco, porque esse lugar é ruim, ele não dá loot. E aí você começa aquela ladainha, aquele choro, aquela desgraça daquela reclamação de todo player de MMORPG. Mas, quando você volta lá no Lago Caia, quando você volta lá na... Peraí que eu vou espirrar. Quando você volta lá nos bandidos, quando você vai para esses spots, é muito legal, porque assim, no Lago Caia eu lembro da época em que a gente ia lá de Liverto, né? Feliz da vida porque tinha dropado Liverto. Ou então até antes disso, na época da Yuria. Em média, lembra muito a época da Pré-Awakening, né? Média lembra muito a época da Pré-Awakening. Então, tem lugares no mapa que eles não dão um loot tão bom, mas que eles trazem lembranças de uma época em que a gente passou lá e que ficou muito legal. Por que a gente sempre tem que ir para frente para pegar loots cada vez maiores? Porque a gente quer estar cada vez no nível superior ao do coleguinha e a gente não pode usufruir da beleza do mapa e da criação dele, dos detalhes que ele tem. Por que obrigatoriamente aquilo que você faz tem que te dar uma recompensa muito grande? Por que de vez em quando você não pode andar um pouco para trás? Eu achei essa mensagem sensacional. Então, por exemplo, eu cheguei num ponto em que, já que eu não gosto de grindar mesmo, a sensação de upar é a coisa mais gostosa que existe. Então eu estou pegando os chars assim, noobs, e estou deixando eles um pouco mais fortes, e estou passando por essa fase gostosa de novo, de enchantar as armas, de colocar determinados cristais nas armas, e aí parece que você revive determinadas coisas que você já viveu e que dá uma sensação muito legal. O cara um cara que desenvolveu um puta servidor,
onde todo mundo se diverte, ele tem que ter noção dessas coisas. Ele tem que ter noção de que, na verdade, aquilo que o jogador quer não é necessariamente aquilo que ele pede. Que aquilo que o jogador acha que quer e que pede incessantemente não é necessariamente aquilo que ele precisa. E que um bom desenvolvedor, ele sabe que de vez em quando você deve se propiciar determinados momentos de retorno, como que a PA está fazendo aí nesse evento desses acessórios. E que às vezes você pode simplesmente se perder e vagar pelo mapa, alheio a todo mundo que está correndo para frente. Você pode correr um pouco para trás e se divertir muito, e aí usufruir de fato coisas que só você pode ver a respeito do jogo que você está jogando. Reflita sobre isso. O segundo passo, que me comoveu bastante também, ele fala sobre o salto não dado. Eu coloquei compensação aqui nessa linha só para traçar um raciocínio, né? Mas basicamente será que a gente pode dizer que o jogo ele é uma fuga? Ele é uma fuga para você se esconder de um salto que você não teve coragem de dar. Eu já joguei muito por conta disso, e eu consegui resolver determinadas coisas a respeito do meu passado que me fizeram muito bem quando eu resolvi. E hoje eu jogo porque eu realmente sou apaixonado e porque eu realmente me divirto. Mas eu já tive fases da minha vida em que eu jogava simplesmente para me esconder da minha realidade. E não faz muito tempo não, isso na época da perda do meu pai, na época que assim, as coisas estavam realmente muito difíceis e que minha realidade estava uma merda e que eu estava vivendo uma vida que eu não queria viver. Então o refúgio numa realidade alternativa, ele é muito confortável, E essa parte, ela propõe muita reflexão no sentido de você pode fracassar em ter coragem de fazer alguma coisa muito importante para você na sua vida real, e você pode se esconder em alguma realidade paralela, onde nela você é sempre corajoso, onde você é sempre poderoso, onde você é sempre forte, né? E essa é a pior coisa que você pode fazer com você, porque a sua vida real ela vai estar lá guardada para quando você sair do servidor, né? E aí o que a gente tem? A gente tem jogadores que deslogam do jogo, voltam para a realidade e falam, meu Deus, que merda, e volta a jogar. Mas o servidor tá desligado, então você vai para um outro jogo, mas você não pode lidar com a sua própria realidade. Gente, uma coisa é você jogar porque você gosta de jogar, outra coisa é você jogar porque você não aguenta a vida real que você tem e você precisa viver uma segunda identidade. E os jogos, eles são uma coisa perigosa, porque eles nunca te rejeitam, eles nunca te negam. É a mesma coisa que um time de futebol. Por que as pessoas são tão fanáticas por times de futebol? Não todas, eu não quero dizer todas, generalizando absurdamente assim. Mas por que é muito cômodo torcer para um time de futebol? Porque ele é um grupo social que não te expulsa. Ele é um grupo social que não te expulsa. Entra na Sons of Ragnar, você pode ser um mala e todo mundo pode falar, cara, pelo amor de Deus, vaza daqui porque a gente não te suporta. E você pode ser expulso de uma guild. Você pode entrar num grêmio estudantil aqui e começar a tentar pregar pensamentos de direita. O que os caras vão fazer? Eles vão te linchar e vão te chutar. E eles vão te expulsar de um grupo. Agora, quando foi que você... Se você for chato... Você pode ir até para uma igreja. A probabilidade das pessoas te expulsarem de uma igreja é uma coisa muito difícil. Mas elas podem te isolar da panela delas. Ou seja, você pode ir para a igreja e você pode não conseguir entrar no core ali, do grupo deles. E isso vai te desestimular e você vai deixar de ir. Agora, um time de futebol, ele nunca diz não para você. Quando que foi que um jogador ligou para um torcedor e falou assim, mano, na moral, para de torcer para nós aí que tá incomodando? Né? Então quando o cara veste uma camisa e fala isso daqui é o meu time, ó, ele tá fazendo parte de um grupo que nunca vai expulsá-lo. E um jogo, um servidor, ele dá ao jogador essa coisa gostosa, principalmente MMO, de que ele é muito foda. Comece a escutar jogadores de BDO falando como é que eles ganham dinheiro. É um chamando o outro de burro. Puta, cara, você faz isso? Não, se você fizer assim dá mais dinheiro. Porque tudo nesse jogo dá dinheiro se for bem feito. E o cara descobre um caminho e começa a fazer dinheiro por aquele caminho, e ele acha que ele é o único esperto dentro de um servidor que só tem um bando de retardado. Por quê? Porque ele descobriu aquela forma. Tá todo mundo fazendo a mesma grana que ele. Porque todo mundo descobriu como otimizar um determinado processo. Alguns não, né? Mas vamos pensar assim, na média dos jogadores. E aí ele tem a sensação de que ele é brilhante, de que ele é esperto, porque ele descobriu um segredo que só ele sabe. O BDO é fascinante nisso. Todo jogador que começa a me falar o que foi que ele descobriu, ele se sente o jogador mais esperto do mundo por ter descoberto aquilo. E aí quando um outro coleguinha dele fala assim, não, mas aqui eu faço assim, ele fala, não, isso daí não dá nada. É que se você fizer assim, ó, dá dinheiro pra caralho.
quando você entra no BDO, essa sensação de que você é esperto e que você só não tem aquilo que você merece porque você teve azar do RNG, que foi o espírito negro que implica com você, mas que você faz tudo do jeito certo, que você faz tudo da melhor maneira, te dá condições de você suprimir uma falta de eficiência que você pode ter na vida real. Isso pode fazer com que você queira ficar nesse plano do jogo, e deixando isso daqui cada vez mais de lado, como se isso fosse de menor importância. Tem uma crítica social muito foda nesse jogo, que é você vê que os jogadores mais ricos, os jogadores mais fodas, eles estão nos cantos mais chulés do mundo real. O cara, ele tá dentro de uma van, ele tá no fundo de um pedaço de um fundo de quintal, e é lá onde ele coloca o VR dele lá e ele joga. Por quê? Porque para ele se dar bem naquele mundo virtual, ele precisou abrir mão de muita coisa, por exemplo, como o cuidado com a vida real que ele tem. E esse segundo passo, ele te dá uma noção muito legal, e ele traz uma crítica social muito foda, que é a realidade é a única coisa que existe. Bom, e para terminar, it's not about winning, it's about playing. E talvez seja essa a mensagem mais legal desse filme. Não se trata de ganhar. É sobre jogar. Então eles remetem a uma coisa sensacional que foi o primeiro easter egg. Por que easter egg chama easter egg? Porque os ovinhos de Páscoa nos Estados Unidos, eles não são gigantes do jeito que são aqui. Eles são pequenininhos e você vai escondendo pela casa. E a criança, ela tem que ir procurando pistas e vasculhando cantos da casa para encontrar esses easter eggs e ganhar o chocolate. Os easter eggs, então, são coisas escondidas dentro de filmes e jogos que só quem está procurando muito por aquilo vai conseguir enxergar, e quem não está procurando por aquilo vai passar reto. E aí, quando você encontra, você fala, nossa, você é muito recompensado por aquilo que era, na verdade, que você estava buscando. Ele remete lá ao primeiro easter egg da história, que é uma história muito bacana. E aí você vê que no fim, se você ganha, se você perde, pouco importa. É o jogar que dá graça. E muita gente pode dizer que esse discurso é demagogia, que isso é conformismo de gente derrotada, mas não. Porque você vai olhar para os jogadores que são no top server, eles não são necessariamente mais felizes do que os que não são. Eles não são necessariamente mais bem-sucedidos, mais equilibrados e mais realizados do que aquelas pessoas que estão abaixo. Muito pelo contrário, geralmente quem está no top server vive afobado, vive se sentindo ameaçado porque tem medo de perder a posição que conseguiu ocupar. E aí ele se torna escravo daquilo que ele construiu para a vida dele. Né? Então eu estava recolhendo depoimentos nos comentários dos meus vídeos aqui de gente que fala que já não se diverte mais, mas que não quer perder o progresso, e aí continua jogando, e aí parece que o MMO ele vira uma maldição ao invés de ser uma diversão. E isso casa também um pouco com o pensamento a respeito de pay to win, de gente que fala, mas esses caras aí que gastam, eles saem na frente e isso não é justo. Na verdade, deve ser muito legal olhar para trás, para os últimos 2 anos, e ver que você não gastou R$1 e que teve gente, né, fazendo doação para a empresa aí, comprando Pérola durante 2 anos, e que graças a esses 2 anos de Pérola comprada por esses jogadores aqui, todo esse conteúdo novo está vindo, e que você vai poder jogar todo esse conteúdo novo que foi desenvolvido, porque teve gente que gastou e você não gastou, e porque você está um pouco mais para trás, você está jogando tudo isso de graça e está chegando onde você quer porque você traçou o seu plano e correu atrás disso. Entende? No fim das contas, o que fica é a amizade que você fez, de convivência no dia a dia com aqueles amigos de guild que você tem, com quem você conversa sempre, né? No fim das contas, você olha para trás e é o tempo que você passou com essas pessoas e não o progresso que você fez dentro do jogo que vão se tornar as suas melhores lembranças e as suas melhores recordações. Esse filme é uma preciosidade, e ele pode te causar reflexões que podem mudar completamente a maneira como você joga os seus jogos. Não perca a oportunidade de assistir e de refletir sobre isso. Agradeçam aí a Bárbara e um pouco da Tânia também. Até a próxima, gente.